Olá a todos, nesse vídeo aqui eu quero repercutir uma informação que começou a circular ontem, é uma informação do jornalista Frank César, do portal Patriota. O Brasil está sob agora uma ameaça terrorista. Reuniões secretas do PT, do Foro de São Paulo, com cubanos, venezuelanos e iranianos estão acontecendo no interior da Bahia. E o objetivo é não só derrubar o presidente Bolsonaro, como também em conjunto está sendo feito treinamento de um exército de mercenários, ainda em território venezuelano, mais próximo da fronteira com o Brasil. Eu quero falar aqui um pouquinho, o jornalista Frank César, aqui no portal dele e no Twitter dele, colocou uma thread em que ele fala dessas reuniões semanais são realizadas na Bahia, eram realizadas numa mansão e agora estão sendo realizadas no interior da Bahia, numa fazenda, que seria até do filho do Lula, né? A fazenda no interior da Bahia, na Chapada Diamante. Há treinamento militar de ex-oficiais do exército da extinta União Soviética, então ex-oficiais treinando o pessoal, armamento pesado de última geração chegando e abastecendo esses campos. Veja que a Venezuela mantém um estreito relacionamento com o Irã, num vai e vem de petróleo e combustível. E nesses carregamentos aí é que há informações até da inteligência americana de que há transporte de armas e drogas, obviamente. O objetivo dessas reuniões, o objetivo desse grupo que compõe aí o Foro de São Paulo, é o de formação de um exército, segundo a matéria, que vai então proteger Lula, José Dirceu e essa gentalha toda na vitória deles das eleições do ano que vem, caso o povo brasileiro não aceite o resultado das urnas. Obviamente, o povo brasileiro não vai aceitar um resultado de urnas fraudadas. E eu quero destacar aqui para todos começarem a ter o máximo atenção, porque eu sei que a maioria da população não está atenta à CPI da Covid. A CPI da Covid não está sendo uma CPI da Covid. Está sendo uma CPI para derrubar o presidente Bolsonaro por quaisquer motivos. Já tentaram falando de cloroquina, já tentaram falando de Copa América, agora estão inventando uma compra ilegal de vacinas e comprovadamente não houve essa compra. Né? Não foi feito compra nenhuma, então não é possível ter crime de algo que não foi feito. Esse trabalho da CPI é feito em conluio com o Supremo Tribunal Federal. Foi o Supremo Tribunal Federal que mandou que o Senado abrisse essa CPI. O Senado agiu como, olha, nós achamos que não é momento de CPI, mas infelizmente temos que obedecer o STF. Depois disso, a CPI jogou para a galera, fazendo o pedido de convocação aí dos governadores para apurar os reais desvios de dinheiro da saúde, mas o STF diz que não pode fazer isso. Então agora o Senado fala, olha, nós queríamos ir a fundo, mas infelizmente o STF não deixa. O STF, através do ministro Barroso, está trabalhando fortemente, o Alexandre de Moraes também, fortemente contra a ideia de um voto auditável. Nós estamos falando de um país que se diz democracia, debatendo se voto e urna devem ou não ser auditáveis. Veja o ponto que nós chegamos. A questão das urnas auditáveis é o seguinte: o Aécio Neves, em 2014, né, na eleição que reelegeu a Dilma, houve a suspeita de fraude nas urnas. O PSDB pediu a auditoria dos votos, não a recontagem, a auditoria. E depois de um processo aí, o próprio TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, respondeu que as urnas não podem ser auditadas. O que é possível fazer é uma recontagem dos votos. Então veja, uma coisa é você colocar lá o número 40 na urna
esse número ser computado como 13 e depois você pedir uma recontagem. Esse seu voto 40 desapareceu. O que vai ser recontado é o 13 que ficou registrado. A auditoria é para saber se o número que foi digitado corresponde ao número que foi computado, gravado e que foi depois contado pelos tribunais. Por isso a ideia de se fazer, e as urnas de segunda e terceira geração já tem uma impressão do voto na hora, para que a pessoa, quando votar o número 40, vai ver um papelzinho lá escrito 40, que vai ficar depois numa urna, e caso haja um pedido de auditoria, aí se faz uma contagem manual desses papeizinhos que o eleitor viu, que estava de acordo com o que ele votou. Então, assim, há um movimento. Esse vídeo aqui complementa um vídeo meu que circulou já em todas as redes aí sobre esse trabalho de fazer o impeachment do presidente Bolsonaro. Há um movimento extremamente forte, perigoso, muito bem financiado por vários interesses aqui do Brasil e de fora do Brasil para derrubar o presidente Bolsonaro e não deixar que ele chegue às urnas no ano que vem. A ideia primeira é que ele nem chegue. Assim, a questão da fraude ou não, auditável ou não, ficaria em segundo plano. Então, o objetivo primeiro é esse. E agora são CPIs, senadores, há muitos deputados e o próprio Supremo Tribunal Federal